sonhos. Esse ano, essa reunião está... Ah, tá. Ok. Está Tem sendo que gravar, gravada. né? Eu autorizei os direitos. E aí, ela é de 2013. O Coletivo de Sonhos esse ano faz 10 anos, então eu estou muito feliz também com isso, né? Porque a gente bem sabe como que é viver de arte, sobreviver, né? E esse coletivo está fazendo 10 anos esse ano, então também está me trazendo bastante felicidades. O Amores Concretos é de 2013 e ele traz a temática LGBTQIA+, né? Eu acho que o trabalho vem... Acho não, o trabalho é uma crítica à sociedade, né? Essa sociedade que tanto nos julga, que traz essa homofobia. E se a gente for falar, é de 2013, mas até na contemporaneidade, que é hoje, 2021, em pandemia, a gente está vendo que ainda está aí a homofobia, né? Então, a sociedade opressora, e é uma crítica esse trabalho ao LGBTQIA+, pedindo um pouco de respeito, né? É engraçado também porque, depois de muito tempo, muita coisa se transforma, né? E eu vi o código do vermelho, que era a ligação entre, né, o caso amoroso, e eu uso até hoje. Eu recém lancei um vídeo também, aproveitar já para fazer um jabá aqui e convidar todo mundo. Ele está no meu YouTube, tá? Que é João Piraí, e ele chama Conexão Mover. E é um trabalho que eu fiz com 5 intérpretes de 5 países diferentes e trazendo esse tema da conexão. Engraçado que o fio vermelho voltou nesse vídeo dança, né? Então é Aham. muito louco como quando a gente usa alguns códigos, né? E ele realmente faz parte da nossa verdade, da nossa vivência, ele vai estar presente em outros momentos, por mais que tenha se transformado muita coisa, né? Então o fio vermelho vem de novo agora aí em Conexão Mover. Eu Muito lembro que na legal. Argentina, João, quando a gente foi. Ah, tem outro lugar que eu levei também, vim em Marpe, que foi no Festival de Videoarte. Então, eu lembro que esse trabalho foi também. Aí a gente teve um bate-papo sobre como é a videodança dentro da videoarte. E aí na Argentina eles falaram muito da questão do cordão umbilical, né? O cordão Exatamente. umbilical, que seria o fio vermelho, essa hora que rompe o cordão umbilical, você fica desprotegido, então a sociedade acaba te consumindo. Então, achei bem interessante esse ponto que o pessoal da Argentina bateu nessa tecla na hora que eles viram essa romper o cordão umbilical, você fica totalmente desprotegido e a sociedade te consome, né? Cheio de regras, de coisas. É exatamente isso que eu falei, né? Essa crítica a essa sociedade que julga, né? E eu acho que quando você vem dentro do LGBTQIA+, ou, por exemplo, nos negros, que é um lugar de pesquisa muito do meu coletivo, né, sobre a negritude, e é engraçado porque a gente discute muito isso, mas isso seria um papo para uma live inteira, mas é assim, Inteiro, um dia inteiro. é só para frisar e para pontuar que, assim, por que o respeito tem que ser dobrado? Mas negro e branco é igual. Ah, gay e hétero é igual. Não é igual exatamente porque a gente sabe disso, porque assim que rompeu, como os argentinos falaram, rompeu esse cordão umbilical e você caiu aqui, a sociedade já está te julgando, né? Então, aí já tem um grande espaço aí para a gente poder observar e conversar, né? A Luciana Basso, que está aqui junto também, ela participou do vídeo, ela fez essa sociedade aí que julga, né, Lu? Foi em 2000, e ela faz parte do meu coletivo também, então é por isso que eu estou falando e apresentando aqui. Quer comentar E, alguma coisa, Lu? Lu, você quer falar alguma coisa? Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pelo convite, Denise, e o João também que me convidou, me passou o link, né? Foi super interessante, porque na época que o João começou a fazer os vídeos dança, foi a transição, eu como bailarina clássica, né? Venho daquela coisa que comecei pequenininha, né? E aí eu coloquei na cabeça, eu não posso mais, não consigo mais fazer aula, dançar nas pontas, né? Que estou ficando velhinha, mais de 40, e ele falou, pelo amor de Deus, ele falou, não, nada disso. E aí, nessa transição, foi que eu comecei a fazer, o João começou o coletivo, né, em 2011, e ele começou com outra abordagem de vídeos, né, de videodança, né, João, lá na academia, na Pulsart, na época que a gente... então, ele já tinha esse,
vamos dizer assim, ele já tinha essa intuição, esse fio condutor que levou ele para começar a descobrir a videodança. Aí, como ele falou, essa parte do cordão umbilical, né, que você comentou aí na Argentina, do fio vermelho, então ele criava algumas células e alguns pensamentos, e então ele trazia aquilo e a gente tentava cada um passar, né? E aí, sem querer, nesse vídeo arte aí, nesse vídeo dança, eu fui toda. Ele falou, vai em todo mundo de preto, porque ele tinha essa ideia, justamente ele já tinha, né? E aí, no que eu fui toda de preto, eu arrumei aqui um casaco antigo da minha avó, uma coisa super antiga, eu fui toda antiga. E aí, aquele guarda-chuva surgiu sem querer, que ele falou: quem tiver guarda-chuva, leva. E eu achei aquele guarda-chuva japonês, aquela coisa que, né? Então. E ali dentro, ele falou assim, olha, eu quero que você pense numa sociedade, eu não sou assim, tá, gente? Então, aí vem o nosso lado artístico, né, e tudo que ele foi preparando e foi estudando durante o processo, né, em sala de aula, em debates com os bailarinos, né, com o pessoal que, na realidade, era uma turma que fazia aula, né, então ele começou a trazer cursos, workshops, né, então isso acabou surgindo. E aí ele falou assim, olha, você pensa numa coisa, você tenta passar muito nojo, e aí depois quando eu vi essa coisa do porco assim, foi interessante que uma pessoa falou para mim, nossa, quando a gente olha assim e vê a sua cara, parece que você realmente está fazendo o porquinho, né? E eu só vi depois quando estava pronto. Então, às vezes a gente traz coisas, né? E ele falou, pensa numa coisa que você tem muito nojo, mas eu não tinha nojo do que eles estavam, mas vem todo esse lado, e a gente sabe, né, que infelizmente ainda é como ele falou, isso foi em 2013, né, 2000 lá atrás, que, nossa, logo, logo vão fazer 10 anos, e as coisas não mudaram, né, então, mas a arte, a gente mudou, né, tá todo mundo se reinventando, e agora a gente tá, todo mundo aqui em vídeo se falando. É Obrigada. legal isso, Lu, que o D também, né, e para todo mundo, que é a trilha, né, que ela falou um pouco da trilha, e eu revendo também acho legal o quanto que uma trilha composta para um vídeo dança, por exemplo, ele pode te transportar para o lugar, né? E como que a gente vem falado também de dança para tela, né, D, que a gente tem discutido muito, a diferença de você pegar, sei lá, uma música qualquer e sair dançando e filmar. Então, eu acho que a dramaturgia é composta na trilha também, né? Acho que isso é muito legal. Eu queria dizer que o trabalho também, o primeiro festival que ele foi, que ele já entrou, foi na Argentina, no Cidades Reveladas, né? Que tem na Argentina, e depois em São Paulo, que era um festival que passava vídeo artes no ônibus, né? Então as pessoas entravam no ônibus e tinha a oportunidade de ver alguns vídeo arte, e ele também entrou. Aí depois foi para o IMARP e aí rodou mais o mundo, que Denise é a mulher que cavuca. Ela é essa mulher que cavuca e abre espaços. Parabéns sempre, Dê. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, eu estou super afim de Posso fazer uma trocar com pergunta, você. então? Que eu acho que é uma pergunta que fizeram do meio da semana passada, acho que foi até a Ana, não sei se a Ana ia perguntar, mas eu acho que tem a ver com o que a perguntou na semana passada. Como é gravar em um espaço aberto, espaço público, se tem barreira, se teve autorização, porque eu falei, a gente gravou na Bolívia uma coisa aberta, né? Um videodança num espaço aberto. Mas, por exemplo, quando eu vim gravar um no Ibirapuera, já pediram para ter autorização. Então, tudo bem, 2013 para 2020, 2021 é outros 500. Mas foi tranquilo gravar num espaço público, num espaço aberto? Foi, Teve alguma foi, barreira? foi tranquilo, Dê, mas eu fiz uma pesquisa antes com os bailarinos também, né? Porque dentro do meu coletivo a gente faz muita coisa em espaços urbanos. Esse foi gravado no Minhocão, aqui de São Paulo, então o Minhocão tem um dia da semana que ele é fechado para lazer, que a gente fala que é a praia de Paulistano, né? E
Só que eu preparei eles antes pelo seguinte, porque a gente sempre tem interferências quando a gente está no espaço urbano, né? Então, desde a concentração até o improviso, que tem que saber e estar com a ferramenta muito bem no seu corpo para que você possa utilizar caso alguém passa e interage, né? Tinha gente passando de bicicleta, mexendo o tempo inteiro. Teve gente gritando, olha os gays, gayzinhos. Teve tudo isso durante, né? Só que a gente fez uma preparação antes, então acho que isso vale muito a conta, né? Eu também não tinha autorização, então nessa época a gente gravou sem, tanto que depois, em algumas, a gente precisou de autorização, né? Eu fiz no Parque da Água Branca dos Cavalos Selvagens aqui, e aí a gente precisou de autorização prévia e algumas autorizações, mas é legal isso porque eu gosto muito, porque a gente não fica com a arte mais engessada. Se a gente grava em estúdio, a gente não tem muito essa reação. Então, essa reação do público já na gravação já é muito legal, porque você já vê qual que é o contato, que mensagem, né? Eu digo que a gente, dentro da nossa arte aí da dança ou do vídeo dança, a gente leva mensagens também, né? E tem uma oportunidade de um canal ótimo aí para mandar mensagens, né? Então, acho que foi por aí. Que ótimo. Alguém mais? A Cláudia, Vi, Davi. Eu tenho uma pergunta. João, me fala um pouquinho do seu processo de criação. Eu sei que tem aí uma diferença, porque você mesmo acabou de falar que esse foi teu primeiro trabalho, então muita coisa muda para a gente, né, quando a gente está criando, mas não sei, teve alguma coisa que mudou desse trabalho, daquele trabalho para cá, ou o processo continuou mesmo? Como é que foi? Né? Aí eu já emendo para falar como foi então aquele processo, se teve uma mudança, como foi aquele processo. Ótimo, boa tarde, Ana. Teve sim, teve muita mudança. Eu acho que constantemente. Eu tenho até uma brincadeira que eu já não sou mais do que eu era 5 minutos atrás, né? E eu trago muito isso para minha arte, para minha dança. Eu acho que isso é muito pulsante de uma dança contemporânea. A gente falar de contemporaneidade, né? É isso. Naquela época era uma maneira de processo. Ele foi feito dentro de um curso, tá? Eu dei um curso de dança contemporânea e a gente tinha uma ideia de fazer um vídeo dança no final. Só que, como eu te falei que foi o primeiro, muita coisa ali foi intuitiva, né? E aí o trabalho de pesquisa com os bailarinos era desde trazerem materiais, eu trabalho muito com o que o bailarino me traz, eu não imponho muita coisa, né? Eu dou algumas ferramentas, isso continua igual, por exemplo, né? Eu dou algumas ferramentas para o intérprete, e aí a gente elege o tema, dou o norte, e ele pesquisa e ele me traz uma corporeidade. Aí eu faço a direção dramatúrgica, né? Dentro desse corpo do que ele me traz, né? E esse é um trabalho que eu exercito até hoje dentro do coletivo. A gente está agora num processo novo, em um trabalho afro, né? Chama Iroko, que é um orixá, que ele é representado pelo tempo, né? E é o mesmo processo. Eles começam a me trazer material, estou na época de pesquisa ainda, né? Depois a gente vai para a corporeidade, aí eu sugiro algumas ferramentas, e partindo dessas ferramentas a gente começa a construir essa dramaturgia. Hoje em dia, por exemplo, eu faço roteiro, coisa que na época eu não fazia, né? Isso até muito aprendi até com a D, no IMARP, quando a gente fazia as oficinas, né? E aí é que surge para mim o roteiro. Mas eu tenho uma coisa que eu prezo muito, Ana, que é intuição, sabe? Eu tenho muita coisa que me incomoda, por exemplo, como ser humano, eu procuro trazer para minha arte. Então, acho que ela é bem viva por isso, porque tem verdade, né? E aí eu busco a verdade também dos intérpretes, que pode não ser a mesma que a minha. Que nem Luciana Basso acabou de falar, ela interpretou uma sociedade homofóbica, mas ela não é. Ué, somos artistas, né? Então é aí que está o negócio de oferecer ferramenta para esses intérpretes, né? Acho que é isso. Deu, Tá, Ana, mais ou então, menos? por exemplo, então essa questão assim dos signos que aparecem dentro do teu trabalho, porque assim, você propõe algo para o teu grupo Isso. e eles trazem, e aí o que você acha que funciona, você traz para sua narrativa? Exatamente isso. A gente um dos exercícios, por exemplo, foi saudades, né? Para eles buscarem um pouco nas saudades deles, e eles trouxeram elementos. Então a gente fez um experimento
Isso por causa para o sentimento vir com mais verdade, não que eu iria usar exatamente a menina que trouxe o ursinho, que representava a infância e o carinho dela, mas a partir desse ursinho a gente experimentou exercícios corporais que ela trouxe muita verdade, e aí a gente busca essa mesma sensação de verdade para o trabalho dentro da homofobia. Perfeito, obrigada. Valeu. Alguém mais tem alguma pergunta ou posso ir para o próximo? Não? Então, ó, vou para o próximo, que aí está fresco na cabeça. Deixa eu só abrir ele aqui. Mais uma vez, agradecido a todos. Eu dou aula daqui a pouco, tá, Dê? Então, se eu tiver que sair, Não, gratidão, beleza. obrigado a todos, viu? Beleza, obrigada, João. Obrigada, Lu, que estava aqui também. Deixa eu só pausar ele aqui. Ah. O próximo que eu vou passar agora, quem estava ontem, que fez a oficina da Sara Ferreira, é um vídeo da Sara Ferreira que foi feito exclusivamente para o IMAP 2020 do ano passado, que ela foi uma das curadoras. Então, vamos lá. É um vídeo curtinho, de mais ou menos 1 minuto. A Sara, quem estava ontem, ela é pesquisadora, ela trabalha com videodança há muito tempo, também pertence à Redive, que é a Rede Ibero-Americana de Videodança, como eu. E eu lembro dela comentando que agora ela tinha um ensaio, não conseguiria estar presente. Mas eu lembro ela comentando que a ideia era como filetar o corpo humano para tentar desenvolver alguma coisa. A gente, antes, um adendo. Nília, você precisa fazer videodança com o seu gato. Eu tô apaixonada por ele. Ele morde o cabelo, ele anda, ele é uma figura. Enfim, voltando a Sara. Ela me disse que ela queria essa ideia de filetar o corpo humano e ela trabalhou muito a ideia das mãos e como a gente usa muito as mãos, né? E essa ideia de ser um vídeo curto, mas trabalhar com a ideia das mãos. E, pelo que ela me contou também, que eu achei uma outra maneira interessante, ela gravou toda no Zoom. Então, ela não usou uma tecnologia avançada, ela não foi para o meio da rua, mas ela gravou tudo através do Zoom. Então, achei interessante o que ela propôs também. Alguém quer comentar? Alguém quer falar desse vídeo? Ninguém? O que achou? O que não achou? Li? A Lília vai me prometer que ela vai fazer um do gato dela. Eu tinha visto, eu acho, esse trabalho dela, não sei se foi numa palestra que ela falou microdanças, alguma coisa assim, não teve, né? Teve. E eu gostei muito assim dessa ideia, né? Porque é uma forma de usar a tecnologia e que muda o contexto assim do corpo, né? Muda, quer dizer, você altera toda a percepção, né, corporal. Assim, achei uma experiência assim que O que ela bateu muito na tecla ontem, né? Que ela trabalha com experimentação, então ela não se eu acho considera. que tem que ser, né? A gente tem que experimentar, né? Legal. Bom, vou para o próximo então, gente. Peraí. Aqui, beleza.
Alejandra, você, Chico. O próximo agora, gente, é da Alejandra Seriani, que deu a primeira oficina, ela é argentina, maestra da Universidade de La Plata, e ela tem várias experimentações de corpo e tecnologia. Estão conseguindo ver, gente? Não. Sim. Beleza. Pronto. Alguém quer comentar? Como eu disse, ela trabalha muito com experimentação de tecnologia. Em 2015, eu fui conhecer a Universidade de La Plata, eles montaram um estúdio imenso, então tem muita coisa com sons, com ruídos,
tem um espaço lá que literalmente você consegue ouvir um prego caindo e fazendo um estrondo que parece que é um terremoto. Assim. E é bem interessante esse trabalho onde ela desenvolve esse trabalho de pesquisa. E aí eu queria ouvir de vocês. Aninha, Lu, que ainda está aí. Ana Cláudia. Eu achei super interessante. Agora, isso que você falou, né, que o som, a gente parecia que ouvia o som até do movimento, quando a mão, as costas, o rosto, porque ela usou a voz também, né, mas a gente viu o movimento, parecia que até o movimento som, além da voz, vinha um movimento até do maxilar, da movimentação corporal, osso, músculo, muito bom, interessante. Aí agora você falou sobre o estúdio, então a captação, e achei interessante que ela usou como que a luz, né, como que cada parte do corpo, é isso que ela também quis mostrar, né, que tudo tem um movimento, que cada parte tem uma forma e um movimento, né, muito bom. A relação da câmera, como você grava, depois como você edita, é bem interessante essa experimentação. E já convidando para todo mundo, a gente vai encerrar o projeto Agora Mente com uma outra oficina da Alejandra, prática, no dia 22 de abril. Então, é uma oficina prática, ela começou com teoria no dia 4 de março, e aí ela vai encerrar o Agora Mente com a prática no dia 22 de abril. Então, todo mundo convidado, que ela tem um trabalho incrível, pesquisa tecnologia, é imperdível. Tá bom? Alguém mais quer falar? João, não sei se você viu, você ainda está aí? O João já foi. Não, eu estou aqui ainda, a minha aula começa daqui a pouquinho, mas eu estou aqui. É bem interessante, como a Lu falou também, eu acho que essa pesquisa tecnológica também, né, das mídias, eu acho que é um lugar tão importante, porque é bem distante da minha pesquisa, por exemplo, né? Sim. Bem nesse corpo, nessa sensação do humano aqui, e como é que a gente leva isso para essa tecnologia, né? Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom o trabalho. Um trabalho incrível de busca da tecnologia mesmo, de corpo cibernético. Então, quem puder assistir a oficina dela, vocês vão entender um pouquinho, porque ela passou mais teoria do como ela trabalha, com projeção, com software, e agora vai ser interessante esse outro lado. Beleza? Vou passar o penúltimo, e depois, para encerrar, o pessoal da Pleiade. Deixa eu abrir aqui. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Eu vou passar um próximo vídeo, é de um menino que vai desenvolver um trabalho comigo, que ele foi um dos selecionados, ele é chileno, e ele vai desenvolver um trabalho comigo agora, se tudo der certo, pelo Iberecena, que é o Marco, só que ele mandou o filme dele em movie, então ele está meio truncadinho. Se não der certo, eu vou cortar, só pedir essa licença para vocês, e aí eu passo direto no YouTube, que está mais linear. Ok? Só para não perder a qualidade, mas deixa eu avisar antes. Aqui. E o Marco também, ele é DJ, ele tem um trabalho musical bem interessante, mas também trabalha com música, com dança, né? Então, essa união de artes me encanta. Deu, gente?
E aí? Tá dando para ouvir, gente? Oi, oi, oi. Alguém quer comentar? Não? Achei bem Foi. bonito. Achei que tem um jeito assim parece um desenho animado, tem hora assim uma coisa meio de outro mundo assim. Achei interessante a sensação que dá essa. Bonito. Quando cai o primeiro pingo, você parece água, mas na hora que você vê é tinta, e aí ele está se transformando, então ele tem um movimento corporal bem interessante. E eu não sei se ele foi feito meio assim, ou se a forma como foi transmitida, que deve ter tido um pouquinho meio assim, em quadros, não sei, ou se originalmente ele é assim, um pouco picado, assim, não sei. Ele é um pouquinho truncado, mas como eu comentei antes, ele estava em moving, então ele estava mais truncado ainda. Mas na hora que... mas ele foi meio que gravado com essa sensação de falha. Porque eu achei que isso foi bom. Eu ia falar, se não foi original, ficou bom desse jeito. Porque ele, né, aí você vê os pingos assim, quase que desenhados mesmo, né, na hora que está caindo, uma coisa. Eu gostei. Bem legal. Então, o Marco é chileno, como eu disse, e aí ele, se tudo der certo, ele vem para Ribeirão para a gente fazer um trabalho juntos pelo Ibereceno. E eu achei bem interessante esse trabalho dele, porque ele, falando de metamorfose, né, então ele está normal, mas ele foi gravado, segundo o que ele me contou, em julho do ano passado. Então, está no meio dessa metamorfose que a gente está sofrendo, né, de pandemia, de alguma coisa cai na gente, então é bem interessante essa obra. Alguém mais quer falar, quer comentar? Quer perguntar o nome dele, Marco? Como é que é, Marco? Marco Zambrano, chileno, de Valparaíso, não é nem de Santiago, é de Valparaíso. Marco Zambrano. Ana Cláudia quer falar? É interessante como que ele vai construindo isso, né? Eu gosto muito da questão do desfoque, né? Como ficar, e aí vai acompanhando a movimentação dele. Esse truncado que a Lilian comentou me chamou a atenção também com relação ao corpo dele, né? Dessas reações que você vai tendo, exatamente por uma questão de né? Dessa mudança, né? Que você está tendo, né? E como que esse corpo vai reagindo, né? A questão do desfoque, né? O que está acontecendo? Então, é legal, né? Como combina, ele vira como de ele vai costa, realmente... que ele tá meio bicho, Não, né? você vê que aquela figura, né? Está se transformando. E realmente eu tive a sensação da água no começo, né? Porque eu pensei no trabalho ontem, né? Que ela falou da água, eu falei, não... E não era, né? Você falou que era tinta, né? Aí depois que eu vi que era, não. Por isso que eu vi que tinha uma coisa, né? Era um modo de cair, que você vê que tem uma textura nesse corpo diferente, né? Eu falei, não, isso não é água, é outra coisa, né? Aí depois que ele mostra, né? A questão da cor, como ele trabalha, né? A cor, bem interessante, né? Essa coisa do escuro, para mostrar como que ele está indo, né? Para onde ele está indo. É que ele começa todo no PB, depois ele coloca a cor. Exatamente, Não, é tudo que a gente vem falando até agora, né? Que principalmente aquela que eu comentei ontem, né? Essa junção das linguagens, né? Como elas ajudam a construir uma narrativa em que você está pensando no corpo, mas você está pensando na cor, você está pensando na câmera, né? Então, tudo tá assim, tem um porquê. O desfoque não está lá à toa, né? Você vê que isso é claro, né? Eu acho que tem até casos, né? Que são tão super interessantes, né? Mas eu acho que Oi? Da Alejandra, né? Porque, como eu disse, a base dele, ele é DJ. Então, além de tudo, ele é DJ. Então, ele deve ter pensado muito, que a gente não chegou a conversar sobre, mas ele deve ter pensado muito em relação ao som, porque o som influencia, né? Essa batida, essa parte sonora, eu acho que influenciou bastante também até a movimentação dele. Mas a questão do som é o que o João, né, que tinha comentado. Exato. O João ele tinha comentado. Realmente é muito importante, viu? Eu também acho que tem tudo a ver, porque, de novo, está construindo uma narrativa, está junto, não está separado.
né? Não existe um estranhamento, a não ser que a pessoa queira. Se a pessoa tem essa intenção de ter um estranhamento entre as linguagens que estão em cena, né? Mas você vê que aí é tudo pensado, né? Tem um porquê de ser. E aí te dá uma significação, não tem como a gente sair, né? Ele te transporta para um outro mundo, que fala assim, e aí, o que é isso? O que é esse ser, né? O que está acontecendo com ele? Né? Mas é diferente do trabalho da, né, Alejandra, que você falou, né? Alejandra. Que é a questão do que a gente estava vendo ontem também, a questão experimental. Eu acho que está em outro lugar. Né? É válido também, né? Mas outras formas de se construir, né? Que a gente está falando de videodança. O que é esse videodança, né? Então, ele te dá outros caminhos também, né? Então, super válido. É legal a gente estar tendo exatamente isso, né? Nesse tempo que a gente está vendo vários trabalhos, como as pessoas pensam o videodança e quais as possibilidades que você tem. Né? É lindo isso. Você poder que tem muita coisa, tem muito mais coisa. Né? Com certeza. Não sei se alguém conseguiu assistir ontem, tinha um trabalho solo, estou comentando porque ele está bem fresco na minha cabeça, do Alejandro Armed, do Cena 11, ele estreou ontem via Sesc, era um solo, e ele era uma guitarra. Então, o Alejandro tem trabalhos assim, e ele era uma guitarra, então ele fazia sons, ele estava tipo, incorporado com uma guitarra, e ele produzia sons vocais com a guitarra, que você via uma guitarra, você não via eles, você via a guitarra. Então, desse trabalho constante, e ele segundo ele, é um vídeo ao vivo. Então, ele estava gravando o vídeo, mas estava fazendo, provavelmente teve ensaio antes, mas muito interessante. Então, às vezes, caía um pingo d'água, a guitarra estremecia. Então, é muito louco as possibilidades que a gente tem nessa, principalmente vídeo e corpo, né? Então, é isso. Lu, você quer comentar alguma coisa? Não, o que me chamou bastante atenção é que você falou que era quebrado, né? Acho que aí a Lilian aqui comentou que ele parecia um desenho animado, mas a sensação que me deu é como se ele tivesse a metamorfose, como se ele estivesse entrando num casulo. Aí você falou, aí depois você comentou que fez em julho, né? Então, como se a tinta, toda a informação, tudo que está acontecendo, que ele foi entrando e acabou entrando e se transformando em outra, né? Tendo que mudar totalmente. Então, ele mudou total, né? Tanto a forma e como ele se coloca, e aí o fundo também, isso influenciou bastante. Né? Então, parecia que o fundo estava inerte, mas ele não, né? Então, ele está como se ele estivesse lutando dentro dele mesmo, né? Com tantas informações e tantas coisas, né? Se for pensar o lado prático da coisa, ele gravou no Chile, em julho, que em julho o Chile estava pior que a gente. Estava bem pior que a gente. Então, como ele vai para a rua e grava, e aí... Porque eu e o Marco, a gente não chegou a comentar desse projeto em si, mas como ele vai participar do nosso aqui, ele mandou como convidado. Então, eu fico imaginando como seria ele gravar isso num lugar aberto, sendo que o Chile ficou um período grande em lockdown total, como essa transformação. Ele falou até que ele estava numa cidade menor, não estava em Santiago, ele estava em Valparaíso, mas o Chile todo estava em lockdown. Então, como é essa sensação também, como você comentou, em julho, sair na rua, deve ter sido as primeiras vezes que ele sai na rua e já vai para fazer um projeto. Então, eu acho que foi intencional esse truncado, né? Tipo, voltar à vida, né? É interessante. E o começo, não sei, aquele que ele vinha andando assim também, é como se ele estivesse numa cidade fantasma, como se estivesse totalmente, como se, vamos dizer assim, o ambiente à volta dele mudou total. Então, ele ia ter que tentar entrar numa metamorfose para poder se recriar. Muito interessante. E ele conseguiu passar tudo isso em poucos minutos, Dois, né? 3, pouquinho, né? Muito legal. Excelente, parabéns. Porque, acrescentando que ela falou muito essa coisa, a hora que começa a pingar a tinta, que a gente acha que é água mesmo, eu gostei muito de ver a resistência e, ao mesmo tempo, aquilo provoca tanto que ele começa um movimento
pequeno e o movimento, você percebe isso, essa resistência que ele vem do caminhar ali no meio daquela ambiente, tudo, e aí de repente ele está quieto e aquilo começa e vai crescendo, crescendo até uma hora que ele passa muito esse movimento como reação de uma pressão, de uma coisa muito forte, né? Foi muito muito bom, ficou muito bom, gostei muito, achei que passou mesmo, assim, passou bem. É o que ele fala, né? Ele fala, eu sou mais músico que bailarino, mas o gestual corporal dele estava incrível. E ele falou que é o primeiro videodança que ele produz, então eu já fiquei mais feliz ainda. Então, eu acho que ele tá... Até ele brincou comigo, vê se eu tô no caminho certo. Eu falei, mais do que isso, tá? Eu acho que ele precisava também, né? Como eu disse, eu não cheguei a comentar, a gente não chegou a comentar os detalhes do vídeo, mas ele falou que ele estava experimentando o vídeo até pela válvula de escape, né? Então, eu acho que ele conseguiu passar isso em poucos segundos, exatamente o que ele... Bem legal. Bom, agora vamos à prata da casa, literalmente, porque estamos com foco em Franca. Recapitulando, assim como Amores Concretos, esse vídeo já foi para os Estados Unidos, já foi para a Argentina, já foi... Pelo IMARP eu fiz ele rodar. Assim, na próxima vez que a gente for rodar, eu quero ir presencial. Como a gente não está podendo, a gente manda em vídeo. E é antigo, né? Antigo esse vídeo. Vamos lá. E depois quero que vocês contem aquela curiosidade que eu adoro, que a Lília até contou, que eu até perguntei, que na live da Lisandra. Aqui para compartilhar. Dando para ver? This is the house where I feel alone now. And this is the house where I could be unknown, be alone now. So wait and die.
amor! E aí, Esse menino? é antigo também, hein? Hã? Esse é antigo também. Ah, eu adorei o que a Li falou na live, que foi difícil para encontrar uma árvore. A gente tinha a ideia certinha, assim, então não tinha que ter nada atrás, a gente queria um horizonte bem assim infinito, a gente queria uma árvore, tinha que ter uma copa grande, ela tinha que ter altura, ela tinha que ter galhos fortes assim, para sustentar aqueles elementos. A gente queria que fosse assim um gramadão, sem cerca, sem elementos, sem outras árvores. A gente queria a árvore, né? E aí a A gente dedo. encontrou a árvore. Foi muito bom quando a gente viu, assim, parece que... Você sabe que até hoje, quando a gente vê uma árvore nesses moldes, a gente fotografa, manda para outra, achando mais uma. É muito A bom. pergunta que não quer calar, desde que eu assisti da primeira vez, foi fácil levar uma cama para colocar em cima da árvore? Não. A Aninha pode falar, né, Aninha? Foi assim, Eu imaginei que era a ideia da Aninha essa cama. mas A ela pegou do ideia não namorado. foi Na não. época, o namorado dela, que era o dono da fazenda, nossa, tivemos que pôr trator, caminhão, um monte de gente para ajudar, e pega todos os móveis da fazenda e leva, porque nem tudo também a gente colocou, né? Teve muito mais coisa que foi até lá, mas que acabou não colocando. A gente foi De e mudança para árvore. Você já trabalhou com a Pleiade? É assim, na hora que tá tudo pronto lá, esse edredom não tá bom assim estampado, precisa de um edredom branco. Liga em Franca, passa alguém na casa de não sei quem, leva o edredom branco durante o almoço, que a gente montou de manhã, almoçou e fez à tarde. E aí, então tem isso. Eu sei, amiga, eu sei. Vai, sim, tocou, ó, para a Lu entender, tocou o segundo sinal. Olha, eu mudei totalmente a cena número 4, mas já tocou o primeiro sinal, não é? É que quando Parecia tudo tão levinho lá na árvore, gente. É isso que fala, né? Ninguém nem imagina, né? Eu fiquei imaginando, eu vi a cama, aí eu vi a cadeira de balanço, eu falei, meu Deus, só para fazer toda. Eu falei assim, e a árvore, ela bonita lá, e ela nem, né? E ela passando toda essa leveza, né? Como se tivesse, sei lá, que nem eu estou usando esse brinco aqui. Muito bom. Tá vendo como é interessante, às vezes, ter esse bate-papo para as pessoas entenderem que às vezes parece tão fácil, né? Ah, foi ali parece que a árvore já estava pronta. a árvore estava tipo assim, olha, eu olhei, pisquei e a cama se instalou. Não, não é bem assim, né? Tem todo... As ideias a gente tem, né? O duro depois é colocar na então, prática. assim, quanto uma ideia te compra, né? Porque se é uma ideia Aí, que te compra, você tem a ideia então, e aí passa. Mas quando a ideia te compra, ainda é coletivo o negócio, né? Que juntou a Lívia, aí fica eu, melhor. e mais algumas que também ajudaram muito, mas mais para a gente montar aquilo realmente foi. E teve a sorte do namorado ter contribuído muito, realmente, porque eles tinham na fazenda rapel, essas coisas. Então, para subir aquilo para a árvore, né? Porque não é só pegar tudo, desmontar tudo, colocar tudo no trator e chegar até lá. E aí chega lá, tem que subir para cima da árvore, aquele negócio tudo. Então foi bem difícil mesmo. Mas deu tudo certo por causa disso. A ideia tinha comprado a gente estava todo envolvido, e ainda teve essa história do dedão que eu lembrei assistindo, que eu vi eles voando lá. Então, assim, foi bem. Agora, numa época que a gente ainda não sabia nem o que estava fazendo, né? A gente nem estava fazendo Isso é videodança. importante. Isso daqui não era um videodança, né? A gente não fez como Ela me fala videodança, como nem se... sabia que era videodança, se existia isso. A gente fez como um cenário, era parte do espetáculo, porque o espetáculo era sobre o espelho, e a gente atravessava o espelho, então tinha uma moldura no palco, na frente dessa tela, né? E a gente atravessava isso e aparecia lá na imagem. Tanto é que no começo vocês veem que as pessoas estão entrando em cena. A gente saía do palco e entrava para a tela, né? Na verdade, era isso. Então, era mais um cenário para finalizar a ideia de transcender para o outro lado, né? Passar da aparência para a essência. E aí, tanto que chama essência, né? O vídeo. Aí a Denise lá, que viu um espetáculo, não sei o que lá, você não quer mandar esse vídeo, assim, assim? Eu falei, mas, né? Eu achei,
Vai poder mandar, mas estou totalmente achando que não tinha Ó, nenhuma eu chance. gostaria de dizer que, se fosse fácil, a gente tinha regravado. Se fosse fácil, a gente já tinha regravado ele. A gente já tinha feito aquilo lá tudo de novo. Melhorar bastante. Ele com conhecimento que a gente adquiriu logo em seguida. Porque quando a gente fez, realmente era, sei lá, nem foi como a gente queria, uma câmera fixa, ruinzinha e tal, não sei o quê. E depois que a gente começou a ter o mínimo de noção de videodança, a gente temos que regravar aquilo no som. Aí, viu, Liliana, Principalmente vocês quando falaram terminou com que aquele ele não... namorado, aí não tinha mais a fazenda nem a árvore. Tem isso. E nem os móveis, nem nada. vocês falaram que o vídeo, né, já tem um tempo, que nem né, o Amores Concretos, já tem alguns anos, mas quando vocês revêem, é a sensação que eu tenho, quando vocês revêem, vocês se surpreendem com alguma coisa que, como isso deu certo, ou como isso eu pensei de um jeito e ele ficou de outro? Sim, sempre a gente, assim, logo que eu vi, agora até já acostumei com algumas coisas, mas eu me surpreendia como que algumas coisas foram ajudando, assim, né? Porque a gente queria a ideia do time-lapse, assim, de uma coisa que mostrasse o dia inteiro até escurecer. E nós tentamos fazer isso, mas não fizemos do jeito certo, com a técnica certa, a gente depois acelerou a imagem, né? Enfim, a gente fez uma tentativa, né, de time-lapse. Mas aí tem uma hora que começa a vir umas vaquinhas lá no fundo, não sei se vocês viram Isso que eu queria saber, se vocês pagaram cachê para as vaquinhas. Não, a gente pagou, combulou direitinho, que horas que ela tinha que entrar, entendeu? Mas foi uma coisa, depois que eu vi o resultado, né, eu falei, gente, que interessante, essas vaquinhas apareceram assim do nada, foram chegando. A Ana Cláudia comentou semana passada, falou, nossa, as vaquinhas entram no momento certo, na hora que escurece. Eu acho que elas pagaram cachê para as vaquinhas. Duro se elas tivessem entrado antes, né, ia atrapalhar um pouco. Eu acho que elas entraram no momento certo. Elas foram, ó, bem... sabe, ó, É cachê, ó, cachê. como entrar, a hora que sair, ó, bem treinadas. Eu comentei, né, Denise, dessa que eu achei que foi a cereja, assim. Falei, pô, que legal aquelas vaquinhas no fundo. E é uma para e fica lá só olhando, assim, né? Ela está olhando para vocês. O que elas estão fazendo lá, né? Que lindo, né? E aí foi também meio experimental também, essa coisa da experiência, né? A gente fez bem assim, a gente tinha a ideia como cenário, então o que dependia assim, de cenário a gente fez, né? E na hora que a gente, até que tem alguma coisa de dança ali, que a gente levantou cada um na sua posição, ficou sobreposta a imagem, né, da gente dançando e a gente sentado. Isso também foi uma ideia muito na hora lá. A gente começou a fazer uma movimentação que tinha no espetáculo, né, que a gente dançava em palco. E por acaso a gente falou, vamos fazer isso assim, porque talvez depois usaria na edição, né? E então assim, hoje a gente, como a minha falou, a gente faria bem mais, né? Nossa, bem mais pensado, bem sairia, eu acho que mais interessante, mas valeu, aprendendo. é interessante como dá para viajar, assim, né? Eu comentei quando ela passou para a gente. Você passou na íntegra? Porque que louco, eu achei que você tinha só um pedaço. Porque você passou sem o som para a gente, lembra? Isso. E eu vi com o som agora. Muda. Muda. E aí tem, né, a fala também, você vê que traz outro elemento, né? Sem som foi também bem legal, viu? Foi muito interessante. Eu não testei escutar sem o som, assim. Foi bem interessante. E é claro que o som tá bem legal. Aliás, a trilha é maravilhosa. Não sei nem quem canta aquela música lá. Que eu não sei. Beirute. É uma banda. Uau! Lindo. E tem tudo a ver com o que ele está cantando também na letra, com relação às pessoas, né? Uhum. E é legal, também te leva para esse outro mundo, da essência, né? Do que você passa, né? E no interior dessas pessoas. Eu viajei muito. Aquela árvore, eu sou doida por árvore, né? E a hora que apareceu aquela árvore, uau! Como é que elas conseguiram chamar a árvore dessa? E tem um outro detalhe também, que estava muito seco. Foi numa época, não foi a melhor época do ano para filmar. Só que a gente tinha também a questão de tempo, né? O espetáculo já ia ser
logo, e a gente precisava filmar isso, e assim, mas se tivesse pegado uma época mais do verde, né, que a grama tivesse verdinha, a árvore estaria com mais folhas, talvez até desse Aqui em mais uma Franca, o vida, assim. inverno é muito seco, né? Mas Seco. é o que Era tinha, né? roxo. Não, e assim, só comentando, acho que a Ana fez a oficina também, é que eu passei esse vídeo na sexta passada, aí eu convidei a Lilian porque era franca, né, hoje, e eu passei ele na minha oficina também, né, não, desculpa, eu passei o vídeo do Felipe Decouflé, né, o Petibal, que também tem uma vaquinha, que também tem esse aspecto de manhã, tarde e noite do atemporal, e aí eu passei o de vocês na sexta, mas não teve um que não remeteu. Nossa, tem a ver com o do Felipe, tem a ver com o do Felipe no anterior. Então, eu falei assim, nossa, casou perfeitamente. Legal. É Nossa, isso. tem aquele Ali falou alguma coisa no chat, não sei se a Ali quer falar, e se o áudio está funcionando, se alguém quer reler o que ela comentou. Se a Alessandrina está aí. Eu acho que ela falou do trabalho aí de montar, imagina o trampo. é. Tá aqui, ela tá aí, voltou. Tá aí. Oi, quer falar? Quer abrir o áudio? Não precisa nem abrir a câmera. Ela está tímida. Ela está aberto o áudio dela, não tá, Alessandra? Não sei, não estou te ouvindo, amore. Eu acho que ela está aí, mas ela está meio trabalhando também. Ah, porque tá. ela Alguém quer falar o que ela comentou? Acho que é legal vocês falarem. Não, nós já falamos, o trampo foi trampo mesmo, mas quando está feliz movendo atrás do sonho, a gente vai, faz, e eu lembro que no final desse dia, né, teoricamente é o nosso primeiro videodança, que a gente gravou sem saber ainda que era um videodança, a gente usava, assim, a gente estava assim, num estado de energia assim, muito diferente, foi muito gratificante, foi um trabalho muito gostoso de fazer, a gente gostou muito do resultado, apesar de que logo em seguida, acho que foi você convidou a gente para um curso em São Paulo que nós fizemos, até eu acho que João Piraí tinha trabalho lá também, alguma coisa. E aí a gente já teve uma outra compreensão de tudo, de como é que poderia ser, e a gente ainda pensou muito tempo em regravar. Né? A gente começou, só que eu tinha justo terminado o namoro, e aí e não é fácil achar árvore. E a gente começou a pesquisa por outras árvores e por outras coisas, e aí também refazer um trabalho parece que não. Às vezes é melhor deixar do jeito que ele está. Outras ideias, de outras possibilidades. E o processo de criação de vocês mudou muito? Então, como é que fica agora? O processo de criação nosso, não é que ele mudou, não. É assim, quando é específico o videodança, ele é pensado para, mas é um processo de criação que ele sempre busca muito trazer, discutir, pesquisar. A gente pesquisa, a gente conversa, a gente traz muita coisa antes. A gente demora um tempo até começar a partir para o concreto. A gente tem um trabalho... A Lilian é psicóloga, eu acho que influencia muito. Eu gosto muito de psicologia e psicanálise também. A Thalita do grupo também, a Alessandra, todo mundo tem um pouco dessa queda ali. Então, nosso trabalho sempre tem um fundo emocional. E, em seguida, a gente conheceu o Gabriel, que hoje filma para a gente. E o Gabriel, também casado com psicóloga, ele tem um lado muito mais ainda do que o nosso voltado para esse emocional. Então, os nossos outros trabalhos, a Denise acompanha, deve ter alguns outros aí mais para frente, eles estão indo cada vez mais para esse gesto mais emotivo, não é emotivo, não é, mas ele é menos coreografado. Tem a coreografia, tem a base, a gente não conseguiu largar disso ainda, eu acho, não sei se tem uma intenção ou não. A gente ainda tem a base, até eu gostei do trabalho do João também, que talvez por essa época também, que esse aí nosso também é mais ou menos dessa época, né? Já tem uns 10 anos. E, né, a gente vê um trabalho também ao longo dos anos, assim, mas eu ainda gosto dos trabalhos que tem, eu gosto da pesquisa, eu gosto do gesto, eu gosto de tudo, mas eu gosto ainda de ver a dança no videodança. Eu não gosto do videodança onde a gente não vê a dança.
Não é que eu não gosto, alguns eu gosto, óbvio, são tão bons que você não que dispensa. Mas eu gosto de ver. Esse do chileno, por exemplo, por mais que ele seja DJ ou alguma coisa, tá muito dançado, tá muito bonito o Acho que corpo. você quer dizer do corpo em movimento, né? Não exatamente Coreografado. Não, dançado, né? mas é um corpo em movimento da dança, não é um corpo em movimento do andar, do que eu estou falando agora, mexendo a mão. Ele tem a dança nele, sabe? Eu já vi muito trabalho, eu lembro até de grupos assim, que se falam, acho até que eu lembro de assistir o Momix, por exemplo, no palco, que aqueles bailarinos são uau! E aí, de repente, apaga tudo, liga só uma roupa, um figurino, e aí você não vê a dança. Eu não sei, eu gosto ainda, pode ser porque eu sou antiga, eu já tenho uma certa idade, não sei, mas eu gosto de ver a dança. É uma coisa minha, eu não questiono, vou em outros trabalhos que não tem, muitos eu gosto. Esse último, agora que eu esqueci o nome, da luz, da luz dançando. Da Alejandra. Alejandra É Seriani. muito bonito, é muito bonito. Mas se tivesse um bracinho mais, sei lá, talvez eu gostasse mais. Eu acho que Ficar quieta, estou falando demais. a partir depois dos próximos trabalhos, a gente começou também a questão justamente da câmera entrar mais dançando junto, acompanhando, uma outra linguagem, assim, uma outra conexão com a câmera, né? Porque nessa da árvore a câmera ficou parada, né? Então, e depois a gente começou a ter mais, assim, a participação mesmo na hora de captar, uma coisa mais junto, assim, mais pensada, ou não pensada, intuitiva, mais diferente. E aí eu acho que começou mais ser videodança mesmo, né? Quando a gente já... Você sabe que essa questão da câmera eu comentei com a Denise, né? Eu falei assim, interessante, né? Ela deixou a câmera aberta, só abriu. E aí, quando eu estava vendo, eu falei assim, poxa, eu queria tanto que chegasse um pouco mais para ver detalhe, assim, vendo e falei, queria tanto passear com eles lá, estar junto com eles, assim, veio essa sensação para mim. Aí, aproximou, foi mais para frente, eu falei, né? Mas aí eu entendi, quer dizer, eu não sei nem se vocês pensaram nisso, talvez por ter sido primeiro, vocês estão falando que estão usando mais a câmera, mas mesmo assim, tem acho que aquela coisa da intuição também, né? Igual o menino lá que não é da dança, mas ele tem o pé lá na música. Artístico, tá lá, né? Tem alguma coisa que vem que a gente fala, não sei porquê, mas vai funcionar, eu acho que é por aí. Mesmo você não tendo toda, né, uma estrutura, uma gramática, tem que ser assim, tem que ser... Não, quem disse tem que ser, né? Eu acho que está muito no lugar da intuição, que eu acho que é muito legal quando a gente vai para esse lugar, né? E tem essa coisa do inconsciente coletivo, que às vezes a gente pega as coisas, né? Pô, isso funciona, a gente não sabe nem de onde vem, mas ele vem de alguma forma para a gente. Aí, para mim, quando eu vi aquela câmera aberta, eu falei assim, eu acho que funcionaria realmente com a câmera aberta, porque tem a ver eu estar olhando essas pessoas que ali fazem parte, né? Que se eu foco só em um, eu perco o outro, né? A vaquinha, né, que está lá, então tudo faz parte aí, tem toda uma narrativa que é construída com todos. E, para mim, fez todo sentido depois. Mesmo que vocês não tenham pensado nisso, mas eu acho que tem uma coisa aí que a gente fala, tem a intuição mesmo, né? Tem que ser aberto, eu quero mostrar todos. Então, é super válido. No sentido que esse trabalho teve dentro do nosso espetáculo, dentro do que a gente estava... que tinha que estar todo mundo mesmo, assim, aparecendo juntos, né? A gente foi entrando de cada vez, cada um tinha seu canto, mas a gente queria que todos estivessem. Né? E às vezes eu acho que a simplicidade, ela traz coisas muito mais legais do que a gente começa a querer por muita coisa, como você falou, né? Tinha mais elementos. Eu não sei, a sensação que eu tenho já estava de bom tamanho, assim, porque estava muito legal você viajar por eles, mas ia poluir, acho que ia passar até outra mensagem, né? Não que talvez não ficasse legal, mas eu acho que o que estava lá naquela árvore estava bem aquela questão que a Luciana falou, pareciam brinquinhos na árvore. Perfeita essa imagem,
Eu acho porque ela passou uma leveza. E ela é forte, né? Super. E ela tem toda uma leveza, né? Que é bonito. O cenário, né? Complementou tudo, né? Acho que para mim estava tudo ligado. Por ser um primeiro trabalho, lindo. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti em palco, me lembrou uma coisa lúdica, que é aquela ideia da casa da árvore. Então, como você transportar uma casa na árvore. E aí, assim, eu já vi esse vídeo, acho que umas 30 vezes, e cada hora me remete coisas diferentes, né? Então, vem esse lado lúdico, de toda criança quer ter uma casa na árvore, então remete ao lado lúdico também. E a ideia também surgiu de uma foto que eu vi, assim, alguma coisa assim, que parecia mesmo que a pessoa montou um cantinho assim, era meio antigo, assim, mas era uma coisa de como se a pessoa morasse ali. Ela montou um cantinho ali embaixo da árvore. E aí, a partir daí, isso ficou muito assim na ideia. Vamos fazer uma coisa assim, só que a gente faz, né? A gente fez um cantinho para cada um, assim, né? Então, a que estava ali no divã, outra na mesa, outro no quarto, mas era... Então, essa coisa da imagem também, eu acho que ela pode ser um gatilho, né? Importante, assim, para nós, Beleza. Alguém quer comentar? Alice, que entrou de novo, agora que eu vi. Oi, eu entrei aqui. Agora eu vou falar. Eu não estava participando desse vídeo, né? Porque eu sou novinha de Pleiade. Elas que são velhas de Pleiade. Mas eu estava aqui pensando, né? Que a Aninha falou de refilmar tudo. Eu tenho certeza que se tivesse feito para videodança, na edição já seria completamente diferente. É porque era para ser usado no palco, né? E aí tinha toda uma intenção diferente. Porque na edição também muda tudo, né, gente? Exatamente. Quer refilmar, Aninha? Eu tô topando. Tem até uma outra árvore que eu vi semana passada, que tem um galho seco caído, que está muito legal. A árvore verde, grande, com aquele galho seco caído, está muito legal. Ai, gente, a gente tá doido, tá todo mundo produzindo, né? Vamos produzir. Nossa, estamos tão necessitados de arte, né? De arte, de natureza, de tudo. Exato. Né? De sair para fora, né? Sair para fora, é. Sair para dentro já tá cansado. Não tem a ver, mas para sala, só para a cozinha chega. Estou querendo dar uma notícia triste aqui até, inclusive. Nada a ver, mas Sesc de Franca hoje, vocês viram? Você viu? Tristeza. A obra caiu a laje em cima de 8, 10 funcionários durante a cortetagem. Passou a ambulância aqui do lado o dia inteiro, levando o pessoal embora para o hospital. Que hospital? Que Franca está com tudo. O hospital tudo lotado. Por causa do Covid. Então, o Sesc de Franca vai atrasar, tá, gente? Vai atrasar porque foi uma laje grande. Eu não vi. Isso. Tinha mais gente, viu, Aninha? Ah, sim, era 8 na hora do almoço, meio-dia. Agora já deve ter achado mais um monte lá embaixo. Ai, que horror. Enfim. Enfim, voltando para esse videodança em si, sim, eu, por exemplo, uma coisa que eu sempre tive vontade de não ter nenhum videodança nosso ainda que tem, é o meu olhar. Tem uma hora que eu estou dançando e eu queria enxergar, eu queria que a pessoa que está assistindo enxergasse o que eu estou enxergando, sabe assim? A gente ainda não chegou lá, a gente ainda não fez isso por enquanto. Tem muitas coisas parecidas, muitos olhares próximos e tal, mas nesse aí, por exemplo, era muito interessante também estar lá, né? E aquilo que ela falou, talvez ela queria chegar mais perto e ver. Eu não sei que vídeo sairia, não sei se sairia melhor, sairia pior, e também não vem ao caso, sabe assim? Mas hoje a gente está fazendo as coisas mais assim, né? Tem esse percorrer, porque era tudo muito rico. A bandeja de fruta que tinha em cima da mesa era uma bandeja de fruta de verdade, para comer e boa, sabe assim? Era muito bonita, tá? Então, é interessante, mas esse é um trabalho que é aquilo que eu falei esses dias. Ele é muito mais cenário do que a composição como um todo. Né? Ele é um grande cenário, porque ele era isso mesmo. Tem que fazer a parte do espetáculo, né? Aqui, Denise, a próxima... Mas eu acho que depois da vaca,
da minhoca, o seu gato tinha que entrar em cena. A pipoca tem que participar. A pipoca, ela... A aranha que apareceu por aí, besourinho. Eu falei, a Lina sabe, a Aninha sabe, acho que a Lu não sabe, a Ana Cláudia não sabe, a gente já tem a vaquinha desse, mas eu já participei de um espetáculo com a Pleiade que a gente tinha minhocas em cena. Então, depois de vaca e minhoca, eu acho que o gato dela tem tudo a ver. A minha tá desmaiada dormindo aqui, o dela participa. O dela, ela fala, ele ficou assim, olhando, eu falei, gente. Ela come cabelo, tá? Ela puxa cabelo. A minha tá desmaiada dormindo, a minha não faz nada, tá lá dormindo, nada acontece. Enfim. Bonitinha. Mas a dela tá participativa, ela mexeu aqui, parou aqui, falei, gente. A outra que pagou A cachê. pipoca parecida. É que não viu que ela já pulou para cá e para lá e subiu. Então... Eu falei, depois da minhoca e da vaca, vamos de gatinho. Cadê? A Lu tá com gatinho também? A minha tá desmaiada, minha gente. A minha, se eu pegar agora, ela vai me arranhar em toda. Ai, figura. É aquele linguicinha, salsichinha? Não. Eu já tive muito gatinho aqui, gente. Já cheguei a ter 10 gatos aqui em casa. Oh! Mas São Paulo sabe como é que é, né? Gatinho não... Eles às vezes atravessam, várias coisas acontecem. Mas eu tenho 2 salsichinhas que estão bem velhinhos, o Elvis Presley Jr. e Madonna. Eles estão com 15 e 13 anos. E aí eles são... Assim, eu falo que eles acho que acostumaram, então essa coisa agora da pandemia, eles acostumaram, às vezes eu escutando música, fazendo coisas aqui, né, com música, e hoje nas aulas que eu faço, ou se eu dou aula, eles participam, eles vêm, eles deitam no chão, faz o alongamento, é muito divertido, é mais ou menos como você está falando, Denise, só... eu acho que até eles estão aprendendo a participar, né? Olha lá que coisa linda. Gente. Oi, gente. E aí eu falo que a gente fala que são os nossos companheiros, né? Então ficaram mais ainda agora, né? A maioria deles, né? Então é bem interessante, né? E é bem o que você falou, né? A gente já fez de tudo. Também, quando você falou de minhoca, eu também já pensei em várias coisas meio que lá atrás, né? Eu acho que até isso, né? Coisas que aconteceram de eu como bailarina ou como, né, intérprete era chamada, você faz, a gente às vezes não falava não, né? Eu falava, experiência, né? E aí nessas experiências eu cheguei a fazer até leilão de bezerro, vaca, vestida de bailarina, de titi, umas coisas estranhas. Aí quando eu vi as vaquinhas, eu falei, minhas amiguinhas lá. E aí é interessante, né? Que aí eu acho que isso é como você falou do inconsciente coletivo, né? Às vezes coisas que vão acontecendo, não só com a gente, ou experiências dos outros, ou bate-papo que a gente tinha e falava de uma coisa ou de outra, e eu acho que aí depois isso vem, né? Essa coisa da intuição, né, Lilian, que você falou, né? Às vezes vem uma imagem, a gente bate o olho naquela imagem, vem lembrança, vem ideias, e quando vê já está tudo pendurado na árvore, né? E é tão bom quando quando a gente consegue trazer para o concreto alguma coisa próxima, né? Porque nunca também é exatamente igual, mas que a gente consegue papel. Concreto é muito bom. Meninas, quero agradecer demais a presença. Nós que agradecemos, viu? Deixa eu só fazer minha frase, que eu vou vender um peixe ainda, calma aí. Que essa fase até a parte burocrática a gente precisa fazer. Quero agradecer, principalmente esse projeto que foi aprovado pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo Federal e pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e o projeto chama Agora Mente, o Corpo, o Tempo, o Movimento, Videodança para Telas. Então, quero agradecer demais a presença de vocês. Semana que vem não vai ter oficina na quinta, mas tem uma amostra de videodança em Ourinhos, ou seja, são outros vídeos, todo mundo convidado a participar. São vídeos nacionais e internacionais, a gente vai intercalando. E no sábado, 27, tem uma oficina com a Maribel Mitchell, que foi a nossa coreógrafa do projeto Beijo em Bolha de Sabão, que é o nosso segundo PROAC,
que é uma websérie em dança. É dança contemporânea em capítulos. Então, a gente já estreou 2 episódios e vai estrear o 3º hoje. Então, chama Beijo em Bolha de Sabão, Nada Dura para Sempre. Então, já tive alguém que falou, mas são só 10 minutos. Eu quero assistir mais, mas é igual aquela série que a gente assiste uma vez por semana e fica com gostinho de quero mais. E aí, se quem puder... Isso aí está disponível, Denise? Está disponível no YouTube. Tá, os 2 primeiros estão disponíveis no YouTube. E aí, legal. Só comentando que esse é um projeto internacional, a coreógrafa é mexicana, o meu partner é espanhol, que aliás é de babado, gente. O meu partner é espanhol, o músico e o editor, que é o Marcelo Zamora, está na Argentina, e a Sara Ferreira fez a parte de dramaturgia. Então, é um projeto totalmente internacional, só que voltado para esse lado pandêmico e tudo mais, cada um na sua casa, e queria comentários e feedback de vocês, que é importante para a gente. Tá bom? E aí, daqui a pouco eu divulgo o flyerzinho e o link da estreia dessa semana, do episódio dessa semana. Que, aliás, assim, é uma surpresa para a gente, que a gente deixou isso na mão do Marcelo e do músico. A edição a gente só vai ver no dia. Boa. A gente fez, gravou... Confiando. Ele falou, ou vocês vão me amar ou vocês vão me odiar, mas por enquanto a gente... E aí é baseado no livro do Zygmunt Bauman, Amores Líquidos. Por isso que nada dura para sempre. Tá bom? Amores, muito obrigada. Espero vocês em uma próxima. Mando depois feedback. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau.